Então ele fala sobre a morte. Depois ele fala sobre o preparo. Vocês já pensaram que a morte pode chegar quando acabar essa reunião de estudo bíblico? Talvez você não passe da porta, nem daquela pista, nem da esquina, nem chegue em casa. Talvez chegue, deite no levante. Talvez passe o dia de amanhã ou a próxima semana. Quando é que a morte vem? Ninguém sabe. Qual é a instrução bíblica então? Sejam vigilantes e sóbrios. Então eu tenho que me preparar para a morte. No livro ele vai dar instruções sobre como preparar-se para a morte. Eu vou dar algumas nuances do que ele diz. Primeiro, você deve se preparar para a morte com boas obras. Olha lá em Apocalipse o que disse lá o verso 13 do capítulo 14. Alguém leia, por favor, o verso 13. Capítulo 14 de Apocalipse. Então as suas obras o acompanham. Então quando a gente morrer, as nossas obras vão nos acompanhar. Que vão dizer se o galardão é maior ou menor. Pelas nossas obras nós seremos julgados. Se boas ou más, não importa. Todos prestaremos contas ao Senhor. Alguns que produzirem boas obras, porque foi colocado sobre o pouco, será colocado sobre o muito. O que não produzir boas obras, até o pouco que ele tinha lhe será tirado. Galardão aumentado ou diminuído. Então, uma das maneiras que nós preparamos são as boas obras. Eu gosto de considerar isso em termos de legado. Qual o legado que eu estou deixando? Minha família para a minha sociedade. O legado é, quando você morre, o que você construiu? O que você estabeleceu? O que as pessoas vão dizer? Não é? E o fulano morreu. O fulano nunca fez nada na vida. Aí imagina a pessoa, rapaz, o fulano foi importante para a nossa comunidade, nossa sociedade, para a família dele. Ele construiu um legado, ele deixou um legado. Então as pessoas podem falar sobre isso. Então o que nós vamos deixar? Então é uma das coisas que ele considera aqueles que se preparam para a morte. A obra promove uma meditação sobre a morte, a nossa preparação para ela. Durham promove numerosas diretrizes para as pessoas morrerem no Senhor e mostra o que fazer quando a morte chega de repente. Engraçado, né? Ele está falando de uma antecipação. Quando a morte chegar de repente, você já está pronto. Vocês lembram das exortações de Jesus? As virgens, a que não encheu a sua lâmpada com azeite? Ele diz, olha, cuidado, eis que eu venho como um ladrão. Ele pode vir de duas formas. Ele pode chamar você pela morte, para encontrar-se com ele, ou ele pode vir na segunda vinda. De qualquer uma das duas formas, você vai prestar contas. Então, você deve estar sempre preparado para a chegada da morte. O livro conclui com um vibrante capítulo sobre o encorajamento na hora da morte, o qual mostra como cada pessoa da Trindade santifica a morte para o crente. Eu tive a oportunidade de, no leito de hospital, a quase morte, experimentar um momento desse. Quando meu sogro chegou no hospital e eu estava aguardando cirurgia devido ao acidente, faltava 3% do total de sangue que eu podia perder. Se eu perdesse mais 3%, eu morreria. Então eu já não sentia os braços, as pernas. E meu sogro então foi o primeiro a chegar. E ele então na sala de cirurgia se colocou ao meu lado e eu falei com ele que eu queria duas coisas. Primeiro, que ele levasse minha família para junto de si e cuidasse dela. Se fosse servido ao nosso bom Deus me levar aquele dia, que ele fizesse isso. E em segundo lugar, que ele continuasse instruindo eles na presença do Senhor. Eu lembro então que ele segurou minha mão, orou comigo e falou assim, não, você não vai morrer não. E eu respondi para ele, falei assim, eu não sei o que Deus tem reservado para mim.
Mas eu tinha uma plena certeza que se eu morresse naquele dia, a minha morte seria assim. Então, será que nós estamos preparados? Lembra do que eu falei ainda há pouco? O irmão pode morrer. Deus me livre, né? Então se faz até o sinal da cruz, né? Tá amarrado, né? Tal, não sei o quê. Para de falar essas coisas. O crente tem que estar preparado para orar. Para Senhor, se for hoje, que isso aconteça e tal, eu estou preparado. Será que você está pronto? Será que vocês vão poder abrir o seu guarda-roupa, mexer nas suas coisas, resolver os problemas que ficaram pendentes, sem surpresas? Olha, vocês não sabem o tanto de vezes que eu, como ministro, depois fui acompanhar a família. Fulano morreu. Passa 10 dias, 7 dias, e a família... Aí eu vou lá ajudar a tirar as coisas da casa. Pastor, você pode vir aqui e tal, fulano está chorando, sofrendo muito. Aí lá vou eu. Chegava a ajudar quando abre. Então chega aquele telefonema. Rapaz, fulano. Ixi, o ciclano. Rapaz, tem uns que falam assim: pastor, se eu soubesse que ele morrendo ia ficar tanta coisa para a gente resolver, era melhor ele estar vivo. Então, será que você está pronto? Se você morrer agora, como é que vai ser depois? Nós temos que viver em um estado de tal vigilância que quando a morte se aproximar, estejamos prontos para nos apresentar diante do Senhor sem medo nenhum.